Glória a Deus, é um prazer imenso estar conhecendo não mais uma pequena parte, em relação ao tamanho do povo de Deus, uma pequena parte, mas uma parte significante do povo de Deus, e em especial poder compartilhar a palavra para mim torna isso mais prazeroso, me torna isso um motivo de alegria, de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele nos apresentou, eu ainda gostaria de acrescentar um pouco mais, né? Eu sou seminarista já há 2 anos aqui em Curitiba, no Instituto Teológico Boa Terra. Eu e a minha esposa, nós estamos terminando dezembro do ano que vem. Eu sou de Natal, minha esposa é de Santarém, no Pará, né? E temos aquela linda filhinha, e eu recebo a ideia de que vai nascer um menino no ano que vem. Então estejam orando por essa batalha, para que a gente acerte, né, no menino. Então vamos trabalhar hoje à noite, junto com os irmãos, o livro de Hebreus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Hebreus capítulo 11. Vamos trabalhar sobre fé. Fé é uma das poucas situações que é encontrada em diversos segmentos religiosos. Fé, eu acho que, se não exagero nós encontramos em quase tudo o exercício da fé. Até para a descrença, muitas das vezes é incumbida a necessidade de se ter fé. Às vezes, para você desacreditar de tudo, você tem que bater o pé e dizer que nada existe. E isso é quase o exercício da fé. Então, a fé é algo fundamental em muitas e diversas religiões. E para o cristianismo, em especial, é algo sobrenatural. É algo que Deus, através do seu Espírito Santo, tem depositado no coração meu e seu, para que muitas coisas venham a acontecer por intermédio dessa fé. E eu gostaria de ver com você nessa noite, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 3, que vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. Nós vemos o autor das cartas de Hebreus dizendo que a fé é a certeza das coisas que não se vê, que não se enxerga. Eu posso acrescentar que fé é a certeza daquelas coisas que eu e você não alcançamos para pegar, mas decidimos racionalmente, através de uma ação espiritual dada pelo próprio Deus, a compreensão e a crença daquilo. Ou seja, você não viu Jesus ser crucificado, mas pela fé que foi dada por Deus, você consegue entender que aquilo foi por você que existiu e resolveu o seu problema, que te ligou de volta para com Deus. A fé, se posta em prática, a gente vai ver que ela faz algumas ações. Primeiro, a fé, ela nos justifica. Romanos 5, versículo 1 e 2, diz que tendo sido, pois, justificados pela fé, observe bem, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio que obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em primeiro ponto, a fé, ela é o objeto, ela é o veículo que usamos para sermos justificados perante Deus. É pela fé que nos permite acreditar em coisas impossíveis. O que é que te faz acreditar que a resolução do seu problema vai acontecer quando é quase que impossível que aconteça? É o veículo que chamamos de fé. Em Lucas 17,6, o Senhor Jesus diz, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e elas lhe obedecerá.
O Senhor Jesus estava dizendo para os seus ouvintes, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Grão de mostarda é algo pequenininho. Eu tinha tempos atrás na nossa Bíblia, né, irmão? Deve ter, né? Você achar aqui que ele é pequeno, muito pequeno. E Jesus diz para aquelas pessoas, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, minúscula, eu interpreto da seguinte forma, se existe pelo menos indício de fé. Fé não se mede por tamanho, não existe a fé imensa e a fé pequena, existe a simples existência da fé. Se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, e Jesus ele era especialista em usar a figura conhecida pelo homem, o que era visível, para explicar o que é invisível. Diz, olha, se você, bem comum para eles mostarda lá, o grão de mostarda, se você tiver a fé do tamanho disso daqui, você vai dizer para esta árvore aqui, saia daqui e se plante lá no mar. É possível isso acontecer sem o exercício da fé? É possível. Jesus faz a figura de linguagem da coisa absurda para eu e você entendermos que existem soluções para as coisas mais impossíveis se tivermos fé em Jesus. E por fim, terceiro, se a fé posta em exercício, se colocarmos ela para funcionar, ela é um motivo pelo qual nos mantém vivos. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, numa justiça do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Outrora eu e você estávamos mortos em nossos pecados. O apóstolo Paulo interpreta a nossa condição humana após a queda do homem lá, com desobediência em comer daquela fruta que não era para se comer. Ele coloca o nosso status em status de morte. Eu e você estamos separados da pessoa de Deus. Aquela morte não é uma morte física, é uma morte espiritual. E o apóstolo Paulo interpreta aqui, nós estamos destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, do relacionamento com Deus. Aí ele vai dizer que gratuitamente recebemos a fé. E o fato dessa fé nos fazer acreditar em Cristo Jesus, que é a ponte que nos liga a Deus, nós nos colocamos em status de vida. Então eu e você, cristãos no Senhor Jesus, só nos mantemos vivos, relacionado a Deus, com relacionamento com Deus, através do exercício de fé. Então essas são as maneiras bem superficiais que eu e você poderemos concluir sobre fé. Que ela faz esses efeitos, se ela é colocada em questão, ela tem esses efeitos, ela nos justifica, nos permite acreditar em coisas impossíveis e é o motivo que nos mantém vivos, ou seja, nos mantém com relacionamento com Deus. Se não existir a fé, você não consegue orar e a oração não passa do telhado da sua casa. O versículo do livro capítulo 11 que a gente leu, logo 6, se não me engano eu, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem uma função, tem um algo a realizar muito grande na minha e na sua vida. Mas Tiago, o livro de Tiago, vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Vamos ver isso na prática. Quando eu entendo que a fé é a certeza das coisas que não se vê, que não se pode alcançar, não se pode pegar, simplesmente decide acreditar, acredita e bate o pé e diz que é verdade, o Tiago, em contrapartida, vai dizer, olha, mas se isso não tiver paralelo a uma ação, ela encontra-se em estado de morte, ou seja, ela é quase que inútil. E a gente vai ver isso no próprio livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 30, vai dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Essa história ela é bem comum, ela é bem conhecida por todos nós.
Mas observe que foi necessário colocar a obra paralela ao exercício da fé. Josué, naquele momento, quando recebe de Deus a estratégia de conquistar Jericó, quando Josué escuta e entende de Deus que Jericó vai ser dada pelo Senhor ao povo de Deus, comandado por Josué, substituto de Moisés, acontece o seguinte: Deus dá as estratégias a Josué para a vitória dessa batalha. Josué escuta de Deus a seguinte estratégia, raciocine comigo a estratégia de Deus. Josué, você vai pegar o povo, você vai dar uma volta na cidade, né? Você vai dar uma volta naqueles muros grandes, largos, fortes, robustos, né? Você vai pegar o povo e dar uma volta, isso vai fazer por 6 dias. No 7º dia você dá 7 voltas, e nas 7 voltas você pede para os sacerdotes tocarem a trombeta, o chofar lá do judeu, o chifre de carneiro. E quando o sacerdote tocar, você pede para o povo comemorar, festejar, com muito júbilo, a vitória e a conquista de Jericó. Agora você, como ser humano, como eu, pare e raciocina. Faz sentido derrubar muro desse jeito? Faz sentido? Não faz sentido. Olha a estratégia que Deus está usando para que o muro seja derrubado. Não existe a necessidade de dar uma martelada, Josué poderia perguntar ao Senhor, mas só uma martelada. Que tal um martelo na mão de cada homem? Aí na hora que a gente está comemorando, a gente comemora e pá, uma martelada no muro. Não precisava da martelada. Precisava fazer a vontade de Deus. E é nessa hora que eu entendo que Josué poderia ter a fé do mundo inteiro. Poderia ter a fé do tamanho do mundo inteiro. Mas se ele não obedecesse o Senhor, os muros estariam de pé até hoje. Mas Josué fez diferente. Ele não racionalizou, pelo contrário, ele acreditou no impossível. E disse, vamos fazer como Deus mandou. E deram os 6 dias, uma volta. No 7º dia foi dado 7 voltas. Na 7ª volta foi tocado o trombeta. E o povo festejou, comemorou a vitória e a conquista de Jericó. E o resultado foi muros no chão. Muitas das vezes, as estratégias que Deus tem dado para você resolver os seus problemas não fazem sentido. Muitas das vezes, as estratégias que Deus tem me dado para a resolução dos meus problemas não fazem sentido. Mas eu preciso praticar a estratégia. Em outras palavras, eu preciso obedecer o Senhor. Só a fé não vai resolver nessa situação. Vai ser preciso eu ter fé e acreditar, mas é preciso eu me mexer, conforme Deus pede para que eu me mexa. E aí o problema vai ser resolvido. Olha, eu preciso muito de um emprego, Deus vai me dar um emprego muito bom, e Deus vai isso, e Deus vai aquilo, Deus vai. Mas você só vai ser promovido se você procurar ser promovido. Você só vai conseguir um emprego se você sair deixando o currículo de RH em RH. Deus não vai descer do céu para encher um currículo para você. Deus não vai descer do céu, fazer uma inscrição na faculdade que você vai estudar lá os 4 anos. Ele não vai estudar por você. Se você quer o milagre de Deus, escute a Deus. O primeiro passo é buscar em Deus. Como eu vou conseguir esse milagre? O simples fato da busca no Senhor é a semente de mostarda. É a existência da fé. Você acredita que Ele vai lhe dar a solução. E aí você vai obedecer. Você vai obedecer à estratégia que Ele vai te dar. E as coisas vão acontecer na sua vida por intermédio da fé. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é um conjunto de versículos especiais. O autor de Hebreus, ele está apresentando diferentes heróis da fé. E eu destaquei 2 em especial no capítulo 11. O primeiro foi Josué e a vitória em Jericó. E esse segundo é fantástico. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, não existia chuva, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha a história de Noé. O texto já deixa bem claro. Noé acredita numa coisa que não existia, não se chovia. E Deus chega para Noé e diz: Noé,
constrói um grande barco, dá as medidas, não são pequenas, né? Mas barco, como assim barco? Constrói essa arca, porque vai chover uma chuva tão grande, mas tão grande, né? Eu queria que chovesse lá no Nordeste, essa chuva que choveu lá, para dar uma aliviada, encher lá o São Francisco, né? Ver se aquela divisão lá que eles estão tentando fazer há anos, ver se sai lá, com força da natureza, né? E vai-se embora. Mas aí Deus disse para Noé, Noé, constrói. Aí eu pergunto para você, faz sentido Deus mandar fazer uma coisa por base em algo que nunca existiu? Nunca tinha chovido. Faz sentido Noé construir uma arca? Noé constrói uma arca e põe tua família lá. Eu vou trazer os animais, né? Eu estou injuriado com a palavra do Senhor nos diz na história de Noé, que o Senhor já estava injuriado, estava aborrecido, porque a maldade tinha chegado aos céus. Ele já estava estressado. Aí ele diz para Noé, Noé, constrói, eu vou destruir tudo. Vou acabar com tudo. Aí Noé, movido pelo temor. Temor não é medo. Temor não é medo. Noé não estava com medo de Deus. Noé estava respeitando a posição divina. Isso é temor, respeitar a posição divina. Ele sabia que Deus estava certo. Se Deus dizia que era para fazer uma arca e era para chover, iria construir a arca porque iria chover. Exercício da fé. Então Noé, movido pelo temor, pela fé, constrói a sua arca e aí, com isso, resulta na salvação da sua família. Quantos anos você tem orado por sua família? Quantos anos você tem orado pelo seu filho? Aquele filho que só dá dor de cabeça, né? Só dor de cabeça. Aquela filha rebelde que só dá dor de cabeça. Quantos anos você tem orado pelos seus pais? Hoje, esse final de semana nos adolescentes, nós tivemos momentos cruciais na vida daqueles adolescentes. Sobre respeitar pai. Quantas vezes você botou o seu joelho no chão para orar pelos seus pais? Jovens. Quantas vezes você colocou o joelho no chão, pais, para orar pelos seus filhos? O exercício da sua fé, o joelho no chão e acreditar que Deus tem o melhor para os seus filhos, foi o que Noé usou, é o mesmo princípio. Noé salvou a sua família em uma geração que estava à destruição. Já estava condenada pelo próprio Deus. A sua família não está condenada pelo próprio Deus. Nós vivemos em tempo de graça. O véu foi rasgado na situação onde Jesus morreu na cruz. Não existe mais barreiras entre eu e Deus. Não existe mais barreira entre o relacionamento da sua família para com Deus. A única barreira que pode ser construída é a falta de fé. Mas a fé é preciso ser acompanhada pelas obras. Noé precisou construir a arca. O que você precisa fazer para que sua família seja salva no Senhor Jesus? Você já se questionou a Deus sobre isso? Ou você tem lutado e relutado com suas próprias forças para a salvação da sua família? Então é preciso nesta noite você questionar o Senhor. Senhor, eu quero sair daqui com uma resposta. O que é que eu preciso para a salvação da minha família? Eu confio no Deus e pela fé eu acredito que Ele vai colocar no seu coração a estratégia. Cedo ou tarde você vai ligar para o pastor e vai dizer, pastor, já sei, funcionou, vai funcionar, eu acredito, ora comigo. E aí pondo a fé paralela à obra, construindo a sua arca, a salvação da sua família está para chegar. Quando a gente vê a história de Noé, a gente vê uma outra coisa muito interessante. Muito interessante. Quantas vezes zombaram da fé de Noé? O texto, a história, conta que enquanto Noé construía a arca, as pessoas tiravam Noé por doido. O que o doido está fazendo ali? Olha o que o louco está fazendo ali. Eu pergunto para você, quantas vezes já zombaram da sua fé? Você tá disposto a aguentar as pessoas zombando da sua fé? Não é fácil. Não é uma prática fácil. Mas às vezes vai ser necessária. Sabe por quê? Porque é preciso atestar. É o selo de garantia. Se é de verdade ou se vai pipocar na hora H. Às vezes Deus permite, assim como permitiu
a tormenta na vida de Jó, para que algumas coisas sejam aprendidas, para algumas lições serem tiradas. E talvez o seu vizinho, até mesmo alguém da sua família, zombem da sua fé. Mas eu quero dizer para você, se você tiver a mesma atitude de Noé, eu coloquei aqui, não ligou para o blá 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 do vizinho. Ele não se preocupou com o blá 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 do vizinho. Ele fez a sua parte, acreditando em Deus, depositando a sua fé em Deus. A Bíblia, e eu gostaria dessa que você abrisse comigo, porque não está lá no projetor. Essa nós precisamos abrir juntos. Conta o Novo Testamento a história de duas pessoas, que de maneira muito rápida eu quero que você entenda, que precisou se mexer, precisou visualizar, fazer alguma coisa com a união da fé, junto com a fé, para ter o seu problema resolvido. O primeiro nós encontramos em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 42. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 42. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda vez mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, próximo dele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Visualiza comigo essa situação. Jesus passava, e onde Jesus passava ia muita gente atrás dele, muita gente. E existia um cego, o cego de Jericó, estava lá, sentado, mendigando. O cego naquela época, era uma pessoa com sua dignidade retirada. Ele não podia fazer absolutamente nada a não ser mendigar. E esse cego, em meio a toda aquela multidão, conseguiu visualizar o que todos que enxergavam não visualizou. Em Jesus, a resolução do seu problema. Quando questionou o que é que... Quem está passando? Quem é que está passando? Falaram: é Jesus de Nazaré. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus deu um estalo no ouvido daquele cara. Esse resolve o seu problema. Então esse cego, sem enxergar, conseguiu ver o que todos que viam lá não viram. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha que fantástico. Chegaram para esse cego e disseram: cala a boca, cego. Não atrapalha o mestre. Fica quieto. Quantas vezes mandaram você se aquietar na hora que você quis colocar a sua fé em exercício? Quantas pessoas disseram para você: isso não vai dar certo, você está louco, você está louca. Eu lhe instigo nessa noite a ser que nem um cego de Jericó. Não dá ouvido, não. Grita mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu lhe pergunto, o cego tinha fé, mas se ele não gritasse, Jesus tinha o ouvido? Você nessa noite talvez tenha fé. O que você precisa talvez seja gritar. Talvez seu coração esteja rico de fé, mas você precisa ter a ação. A fé sem a obra, ela é morta. E olha o outro exemplo. Lucas capítulo 8, versículo 43 e 48. Lucas capítulo 8, 43 e 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada.
chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu vem dizer: quem me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia mais ocultar-se, se esconder, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa que lhe havia tocado, e como logo sarara. E lhe disse então Jesus: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Nós encontramos aqui nessa mulher mais uma situação de uma pessoa com a dignidade tirada. A mulher com fluxo de sangue, em especial para o judeu naquela época e até hoje para o judeu tradicional, ele não pode nem encostar. Aquela mulher não poderia estar nem no meio daquela multidão. Mas ela, movida pela fé, mas não uma fé morta, uma fé viva, recheada de ação, um verdadeiro filme de ação, enfrenta toda a multidão e vai até Jesus e o toca. E aquele toque fez com que imediatamente o seu sangue estancasse. E o interessante é que a ação dessa mulher, por ser uma mulher que tinha dignidade retirada, era de fazer o que? De se esconder. E Jesus fez: opa, alguém me tocou. E os discípulos, Pedrão lá, homem manso, mas Jesus, como assim alguém te tocou? Olha a multidão te apertando. Aí você vai dizer: não, eu bem sei que de mim saiu virtude, de mim saiu o poder de cura. Alguém me tocou e foi curado. Aí essa mulher viu que não tinha mais como, ela teve que abrir o jogo, ela disse: sou eu tenho um fluxo de sangue. Eu acho que foi mais ou menos assim: apedreja, ela não podia ter tocado no mestre, né? Ela: não, eu fui curada. E Jesus ignora todo rito, todo dogma, toda situação e diz: tenha bom ânimo, minha querida, minha filha, a tua fé te salvou. Às vezes, vai ser preciso quebrar o corriqueiro, enfrentar a vergonha como aquela mulher enfrentou, mas tocar no manto de Jesus traz cura. O engraçado é que Jesus é a promessa de Deus para nos religar de volta para com Deus. Ele faz essa ponte, ele rasga o véu e ele diz: agora você tem livre acesso, livre acesso. Aí Jesus sobe aos céus e diz: eu não vos deixo sozinho, eu deixo contigo um Consolador, que é o Espírito Santo. É fantástico isso, que o Espírito Santo hoje habita em nosso meio, habita no meu e no seu coração. É interessante que o Espírito Santo está nesse lugar pairando, está te convencendo, está te confortando, está te trazendo estratégia. E talvez, assim como o cego de Jericó, você precise gritar bem alto: filho de Davi, eu estou aqui. Talvez como aquela mulher de fluxo de sangue, você precise se levantar, correr e tocar na orla de Jesus e ter o seu problema resolvido. O que é que te aflige? Quais os problemas que você tem passado? O que é que você tem feito, tem lutado, tem relutado e não tem dado certo? Eu quero te deixar um desafio nessa noite. Deposita isso com muita fé na pessoa do Senhor Jesus. Deposita com muita fé, mas deposita com a fé viva. Uma fé que requer que você esteja unida à fé a alguma ação. E essa ação quem vai te dar é o Espírito Santo de Deus. É uma palavra ministrada pelo pastor, é um conselho de um irmão. O Senhor vai usar os seus meios. O Senhor é multiforme. Ele tem diferentes maneiras de se usar, de fazer com que a estratégia chegue aos seus ouvidos. Não se deixe sair desse lugar, sem saber o que você precisa fazer para que o seu problema seja resolvido. O Espírito Santo de Deus está aqui. Da mesma forma como Jesus passeou naquele meio, e o cego visualizou, e a mulher do fluxo de sangue correu e o tocou. Deus te desafia nessa noite a sair por essas portas, sabendo o que você precisa fazer, para que por meio da fé, seus problemas sejam resolvidos. Eu não te garanto que outros problemas não virão, que aí seria muita prepotência da minha parte, porque problemas sempre vão existir,
A carreira cristã ela é assim. A gente resolve um problema hoje, mata um leão hoje, porque amanhã sabe que vai nascer outro. Porque se deixar acumular dois, o negócio fica feio. Você tem essa consciência? Se você deixar acumular, é um problema, porque sempre vai estar vindo. Não é assim. Nossa vida não é feita assim. O ser humano ele é repleto de crise. Eu falei na GIDE ontem, né, eu acho que eu nunca preguei tanto na minha vida. Foi vários lá nos adolescentes, foi na GIDE ontem, é hoje aqui. Então eu falei ontem para o pessoal da GIDE, eu disse, o ser humano, ele é feito para viver em crise. Ele é adaptável às crises, né? O pastor Ivo sabe muito bem disso. Nós fazemos aconselhamento cristão agora, e ele fala isso. Crises existenciais são crises circunstanciais, movido por uma ação, alguma coisa, circunstância. Crises do próprio ser, que são os existenciais, né? Mas nós temos que todos os dias estar procurando vencer as crises, porque todos os dias estão nascendo crises. O ser humano é assim. Então, as crises que você tem até hoje, até as acumuladas, vamos entregar nos pés de Jesus hoje. Vamos sair daqui sabendo o que eu e você precisamos fazer para resolver esses problemas. Amém? Aceitam esse desafio? Então vamos orar juntos. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu posso falar com toda a propriedade. Eu não conheço você. Com mais propriedade do que qualquer outro pastor aqui. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que você faz, o que você deixa de fazer. Mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que você tem consciência disso. Não precisa de muita coisa. Precisa de você apresentar agora diante do Senhor qual é a muralha de Jericó na sua vida, qual é a pessoa que blasfema da sua fé. Apresenta mediante tudo isso que foi explanado aqui, alguma coisa que se identificou, apresenta diante de Deus agora. E com muita fé, eu gostaria de orar com você, acreditando que Deus não vai descer do céu para resolver o problema, mas vai te dar a estratégia para você vencer esse problema. Porque a fé sem obras, ela é morta. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como irmãos que somos, de diferentes raças, de diferentes estilos e jeitos, mas nesse momento nós unidos pela fé, Senhor, essa coisa inexplicável, essa situação que não se pode sistematizar, mas que se pode viver, sentir. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, toque agora em nossos corações. Ó Deus, eu não conheço os problemas das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos jovens que aqui estão, dos senhores, das senhoras, das crianças. Mas Tu conheces, Pai. E tendo a ciência de que Tu os conheces, instiga, encoraja os meus irmãos a apresentar, a colocar para fora, assim como aquela mulher correu e diante do Senhor e tocou na sua orla, nas suas vestes, acreditando que isso era suficiente. Assim como o cego de Jericó, o cego em meio a uma multidão que enxergava, viu em Jesus a resolução dos seus problemas. Vem com o Teu Espírito, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que será o mesmo para toda a eternidade. Coloca em nossos corações o desejo de fazermos alguma coisa movidos pela fé para a resolução das nossas causas. O ser humano tão difícil, Senhor, de se viver. São dias tão complicados. São momentos de dificuldades que hoje resolvemos e amanhã nascem outras. Então é pela fé que nós dizemos, só o Senhor tem o poder de me fazer mais do que vencedor. É só no Senhor. E mais ninguém, é só no Senhor que existe solução para a minha vida. Ó Deus, talvez exista pessoas aqui nesse lugar, que agora, pela primeira vez ouve isso, pela primeira vez se atenta, raciocina, pensa e chega à conclusão de que precisa fazer uso da fé. Então vem Deus, Espírito Santo do Senhor, se aposta desse coração, encoraja, dá força, dá ânimo, e que eles possam, em nome de Jesus, se sentir no Senhor fortalecidos, para enfrentar um leão a cada dia. Então nós Te louvamos, equipa a Tua igreja,
Equipa o teu povo. Faz com que o teu povo seja sal e luz onde quer que vá. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos pelo Deus que tu és. Amém. Obrigado, Gessé. Obrigado também a sua esposa, Thaís, por essa palavra. Enquanto a gente ouve alguém outro pregando, a gente sente se a igreja está ou não sendo alimentada. E eu senti que a igreja foi alimentada nessa noite. Quero agradecer por todo o trabalho nesses últimos dias. Como ele falou muito, foi muita mensagem, pregou pra caramba. E que Deus continue abençoando. Amanhã vamos estar para Foz, vamos mostrar as cataratas para eles, assim, para eles não só sair daqui falando, nossa, preguei tanto lá, mas que possam ver algo bonito ainda de nossa região aqui também. Posso pedir em agradecimento ao trabalho deles um aplauso pelo trabalho que eles têm feito com os adolescentes. Amém. E que o Senhor enche o nosso coração assim cada vez mais dessa fé. Que tema tão claro, tão bem exposto aqui nessa noite. Porque não é só eu crer. Falar, não, crer é suficiente. Sem fazer nada, não vai andar. E também não é só eu fazendo, não, é eu que resolvo. Se você não crer, vai ser como um carro que só tem roda de um lado. Não vai andar. Você tem que crer e tem que colocar em prática. Que Deus abençoe essa palavra. Vamos cantar juntos uma música ainda.